Num daqueles dias, ele foi para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Quando o dia amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zeloso, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lucas 6:12-16. Ele subiu a um monte e convocou os que ele quis, e eles se dirigiram a ele. Formou então um grupo de 12, a quem deu o nome de apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ele enviaria para pregar, com autoridade para expulsar demônios. E no grupo dos 12 que ele formou estavam Simão, a quem também deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Ele também deu a estes o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então ele entrou numa casa. Marcos 3:13-19. Grave o nome dos 12 apóstolos. Há 2 apóstolos chamados Simão, 2 chamados Tiago, 2 Judas, André, João, Mateus, Tomé, Natanael, Filipe. 11 dos apóstolos são da Galileia. Natanael é de Caná. Filipe, Pedro e André são naturais de Betsaida. Tiago, João, Mateus e o outro Tiago são de Cafarnaum. Tomé é da Galileia, Palestina. Simão o cananita é de Caná. Judas Iscariotes, de Judá, da aldeia de Cariote. A lista dos 12 apóstolos é: 1. Simão, depois chamado Pedro. 2. André, irmão de Pedro. 3. Tiago, filho de Zebedeu. 4. João, irmão de Tiago. Ele também deu a estes o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. 5. Filipe. 6. Bartolomeu, Natanael. 7. Mateus. 8. Tomé. 9. Tiago, filho de Alfeu. 10. Judas, Tadeu. 11. Simão, o cananita. 12. Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. A palavra grega apóstolos deriva do verbo comum, apóstolo, que significa simplesmente enviar ou despachar. Seu sentido básico é claramente ilustrado na declaração de Jesus: o escravo não é maior do que o seu amo, nem é o enviado apóstolos maior do que aquele que o enviou. Neste sentido, a palavra também se aplica a Cristo Jesus como o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus foi enviado por Deus como seu representante designado e comissionado. O termo é mormente aplicado, porém, aos discípulos a quem Jesus pessoalmente escolheu como o corpo de 12 representantes designados. Os nomes dos 12 originalmente escolhidos são fornecidos em Mateus 10:2-4, Marcos 3:16-19 e Lucas 6:13-16. Um dos 12 originais, Judas Iscariotes, mostrou-se traidor, de estar cumprindo profecias anteriores. Os restantes 11 apóstolos fiéis são de novo alistados em Atos 1:13. Alguns dos apóstolos tinham sido discípulos de João, o batizador, antes de se tornarem discípulos de Jesus. 11 deles eram evidentemente galileus, sendo Judas Iscariotes considerado o único da Judéia. Pertenciam à classe operária. 4 eram definitivamente pescadores de profissão, um deles tinha sido cobrador de impostos. Pelo menos 2 deles parecem ter sido primos de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eram homens tidos pelos líderes religiosos como indoutos e comuns, indicando que sua instrução era elementar e não provinha de escolas de ensino superior. Vários deles, inclusive Pedro, Cefas, eram casados. Dentre os 12, Pedro, Tiago e João parecem ter usufruído a associação mais íntima com Jesus. Apenas eles testemunharam a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração de Jesus e o acompanharam mais para dentro do jardim de Getsêmani do que os outros apóstolos, na noite da prisão dele. Parece ter existido uma afinidade especial entre Jesus e João, e aceita-se que João é mencionado como o discípulo a quem Jesus havia amado. Pergunta.
Pergunta 1. Qual destes foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos? A. Alfeu. B. Tiago, filho de Zebedeu. C. Jairo. Pergunta 2. Onde Jesus passou a noite antes de escolher os 12 apóstolos? A. No templo de Jerusalém. B. Em um monte para orar. C. Em uma hospedaria na cidade. Pergunta 3. Qual era o propósito dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus? A. Fazer negócios comerciais. B. Aprender a pescar com Pedro. C. Pregar, expulsar demônios e curar os doentes em nome de Jesus.